Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. Em destaque, António Costa, que convoca Conselho de Ministros extraordinário para ações imediatas. Relembrar que a partir de hoje é obrigatório o uso de máscara na rua. Subiu para 16 o número de casos ativos em Oliveira do Hospital. Pela região, nelas com 5 novos casos de infecção. Uma escola primária foi mesmo encerrada. Há 40 pessoas infectadas no lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão. Belmonte com 77 casos num lar e mais 10 na comunidade. A propósito, a Rede Expressos suspende atividade entre 30 de outubro e 3 de novembro. Outras notícias, a Estegó apresenta estudo sobre o comportamento dos oliveirenses nas compras de Natal. Laboratório Turístico reúne agentes económicos dos lugares Património Mundial do centro de Portugal e Coimbra entre os 7 distritos do continente sob aviso laranja devido à agitação marítima. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. O primeiro-ministro marcou com os partidos reuniões na sexta-feira e convocou para sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir novas ações imediatas para o controle da pandemia da Covid-19 em Portugal. Fonte do Governo disse hoje à agência Lusa que perante a evolução da pandemia em Portugal nas últimas semanas, a Ministra da Saúde, Marta Temido, e a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estão já a ouvir um conjunto de especialistas. Além das reuniões com os partidos com representação parlamentar e do Conselho de Ministros extraordinário, o Ministro do Estado e da Economia e Transição Digital, Pedro Cisa Vieira, está a ouvir parceiros sociais. Ainda no âmbito do combate à Covid-19, o Primeiro-Ministro vai participar ainda no Conselho Europeu Extraordinário por videoconferência na quinta-feira, ao final do dia, para procurar a resposta coordenada a nível europeu. Portugal, tal como o resto da Europa, tem assistido a um agravamento da pandemia. Uma medida, aliás, vários países têm endurecido as medidas de combate, impondo a alguns deles o recolher obrigatório, uma medida que por cá o primeiro-ministro não afastou. No passado fim de semana, questionado pelos jornalistas, António Costa afirmou que não podemos excluir qualquer tipo de medida, considerando, no entanto, prematuro avançar para o estado de emergência. No entanto, recorde-se que o estado de calamidade termina no dia 30 deste mês, ou seja, sexta-feira. O Governo pode decidir mantê-lo por mais 15 dias ou optar pelo estado de emergência, o enquadramento tido como necessário para impor o recolhimento obrigatório. Ainda a marcar a atualidade no país, o uso de máscara na rua passa a ser obrigatório a partir de hoje, com algumas exceções. O não cumprimento desta imposição é punido com multas que vão até aos 500 euros. Segundo a lei promulgada pelo Presidente da República na segunda-feira e publicada na terça-feira em Diário da República, a obrigatoriedade do uso de máscaras na rua, uma forma de combater a Covid-19, terá a duração de 70 dias e abrange pessoas a partir dos 10 anos para acesso, circulação ou permanência nos espaços de vias públicas, sempre que o distanciamento físico recomendado não se mostre praticável. Contudo, a lei estabelece exceções, nomeadamente para elementos do mesmo agregado familiar, quando não se encontrem na proximidade de terceiros. O uso de máscaras deixa de ser obrigatório também para pessoas que apresentem atestado médico de incapacidade, multiusos ou declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras e ainda quando esta seja incompatível com a natureza de atividades que as pessoas estejam a realizar. A fiscalização do cumprimento da lei sobre este uso de máscara cabe às forças de segurança e às polícias municipais.
E por cá, em Oliveira do Hospital, subiu para 16 os casos ativos no concelho. O mais recente caso é de um homem de 42 anos que não está associado ao surto da Estegó. A delegada de Saúde Pública alerta que já há transmissão comunitária. O surgimento do novo caso de Covid-19 foi conhecido ontem e leva para 16 o número de casos ativos no concelho, já que até ao final do dia de segunda-feira estavam identificados 15 casos ativos, dos quais 12 alunos da Estegó, 2 utentes do lar da Fundação Aurélia Mar Diniz e um jovem da Bobadela a estudar em Coimbra. Em declarações à Rádio Boa Nova, a delegada da Saúde Pública confirmou o novo caso, que se trata de um homem de 42 anos da freguesia de Lagares da Beira, sem atribuir o novo caso ao surto da Estegó, nem aos casos da Fundação Aurélia Mar Diniz. Guilmar Sarmento alerta que a esta altura já há transmissão comunitária da Covid-19. Disse que toda a gente deve pensar que toda a gente está infectada e apelou assim à população para que seja cautelosa e adote comportamentos que garantam a sua proteção. Segundo apurou a Rádio Boa Nova, uma aluna da Estegó infectada foi ontem encaminhada para o Hospital dos Covões, em Coimbra, devido ao agravamento dos sintomas. Refira-se que na passada sexta-feira o presidente do município de Oliveira do Hospital adiantou à Boa Nova que também um aluno da Estegó tinha seguido para a mesma unidade hospitalar com sintomas de tosse intensa. Refira-se que, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde apresentado na segunda-feira, onde apresenta o relatório por concelhos, atribui um total de 46 casos acumulados a Oliveira do Hospital desde o início da pandemia. De sublinhar que os 12 alunos da Estegó infectados não são do concelho oliveirense. Pela região, as autoridades encerraram a escola primária de Vilar Seco, no concelho de Nelas, em altura de aumento de casos de Covid-19. O estabelecimento de ensino vai ficar fechado pelo menos até 6 de novembro. O presidente da Câmara Municipal de Nelas, Borges da Silva, fez um apelo à população face ao aumento das infecções por Covid-19 no concelho, que registrou 5 novos casos. Nelas tem, então, nesta altura, 24 casos ativos. Na sua mensagem, Borges da Silva alertou a população de Nelas que a Comissão Municipal de Proteção Civil irá reunir-se na quinta-feira para tomar novas medidas no sentido de combater a propagação do vírus no concelho. O autarca diz que poderão ser tomadas todas as medidas que estejam ao seu alcance e que sejam da competência da Câmara Municipal, no sentido de contribuir para a minimização do contacto social. Borges da Silva lembra ainda que, face ao agravamento dos casos nos últimos dias, a autarquia de Nelas tem adotado um reforço de medidas com vista a auxiliar as autoridades públicas de saúde, seja no apoio à vacinação da gripe, seja na montagem de uma zona de concentração de apoio à população no âmbito da Covid-19. O lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, no distrito de Castelo Branco, tem 40 pessoas com resultado positivo de infecção de Covid-19, sendo 29 utentes e 11 funcionários. Num comunicado conjunto, a autarquia local e a instituição adiantam que a generalidade dos casos positivos é assintomática e nenhum utente inspira, ao momento, cuidados de saúde especiais. A informação especifica que, nesta fase, em cumprimento do plano de contingência, todos os utentes que testaram positivo ficaram em isolamento. Segundo o referido, ainda se aguarda o resultado de alguns testes, dado que entre utentes e funcionários a testagem abrange 138 pessoas daquela estrutura localizada na estrada que liga o Fundão à aldeia de Joanes. Ainda outra situação no lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, subiu para 77 o número de casos de Covid-19. Na comunidade há mais 10 pessoas infectadas.
O comunicado da autarquia assinado pelo presidente da Câmara de Belmonte, António Dias Rocha, informa que o maior foco do concelho está concentrado no lar da Santa Casa da Misericórdia, que conta com 59 utentes e 18 funcionários infectados. Dos casos ativos, 7 estão internados, sendo que 6 são utentes e 1 é funcionário. 2 idosos estão sob maiores cuidados, mas nenhum está internado em unidades de cuidados intensivos. Referiu que os restantes infectados encontram-se numa situação estável. Ainda de acordo com a Câmara Municipal, foi feita testagem de despista à Covid-19 nos restantes lares do concelho, num total de 91 testes, sendo que todos deram resultado negativo. E a Rede Expressos anunciou a supressão de toda a atividade de transporte de passageiros entre a meia-noite de sexta-feira e as 6 da manhã de dia 3 de novembro, devido à decisão do Governo de limitar a circulação entre concelhos. Em comunicado, a Rede Expressos informou que todos os passageiros que adquiriram antecipadamente os seus bilhetes poderão ser reembolsados ou revalidá-los sem custos no âmbito do cancelamento destas viagens. Face à decisão de suprimir toda a atividade de transportes de passageiros durante este período que o Governo determinou a limitação de circulação entre concelhos, a empresa de transportes público rodoviário prevê normalizar a atividade em termos de horários e de itinerários no dia 3 de novembro. Outras notícias. De acordo com o estudo realizado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, aos munícipes de Oliveira do Hospital sobre o seu comportamento de compras de Natal, 46% dos inquiridos prevê gastar um valor inferior a 100 euros em compras de Natal. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, comparando com o ano anterior, 43% estima gastar um valor menor, sobretudo devido ao sentimento pessimista quanto à saúde futura da economia nacional. No que à decisão diz respeito, roupa foi o presente mais referido para oferecer a adultos e jovens entre os 12 e os 18 anos. Já a crianças com idades inferiores a 12 anos, a intenção de compra aponta para brinquedos educacionais ou pedagógicos. O período preferido dos munícipes de Oliveira do Hospital para realizarem as compras de Natal compreende a primeira quinzena de dezembro, com 34%. Logo de seguida do mês de novembro, com 31%. Daqueles que optam por antecipar as suas compras, 31% refere que a sua escolha se deve a evitar filas e lojas cheias. Da amostra, 81% identificou a sua preferência para adquirir os presentes em lojas físicas devido à vantagem de poder ver fisicamente o produto. Destes, a preferência passa para comprar os presentes em centros comerciais, 63%, e 32% no comércio local. De referir que este estudo, segundo a Estegó, a recolha dos dados ocorreu durante o período de 5 a 18 de outubro e teve como amostra 412 munícipes de Oliveira do Hospital. O Turismo Centro de Portugal promove amanhã o Laboratório Turístico Lugares Património Mundial do Centro, uma iniciativa que tem como objetivo aproximar os agentes económicos do comércio, restauração, hotelaria e animação turística que operam nos lugares Património Mundial do Centro de Portugal. Em comunicado enviado à Boa Nova, o Turismo Centro de Portugal adianta que o evento, agendado para as 14h30, pretende sensibilizar os agentes turísticos dos 4 lugares: Mosteiro da Batalha, Mosteiro da Alcobaça, Convento de Cristo, Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. Sensibilizar então para os benefícios do trabalho em rede e para o potencial deste produto turístico único, de forma prática e com base em casos de estudo. E hoje os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso laranja devido à agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Estes 7 distritos estão sob aviso laranja entre as 18 horas de hoje e o meio-dia de amanhã, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com altura significativa de 5 a 6 metros, podendo haver ondas de altura máxima até 10 metros.
O Instituto colocou também toda a costa portuguesa sob aviso amarelo entre as 9 horas de hoje e as 18 horas por causa da agitação marítima. Na sequência destes avisos, a Autoridade Marítima Nacional emitiu na quarta-feira um alerta para o agravamento excepcional das condições de agitação marítima em toda a costa ocidental de Portugal continental e, por isso, a Autoridade Marítima Nacional recomenda em especial à comunidade pescatória e da náutica de recreio que se encontra no mar o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução. Recomenda também à população em geral que frequenta as zonas costeiras que se abstenham da prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, sendo especial que assumam uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco. Tudo isto num dia em que contamos com céu geralmente muito nublado, mas ainda assim a registrar-se uma pequena subida da temperatura. Para Oliveira do Hospital, as temperaturas variam hoje entre os 8 graus de mínima e os 17 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa do meio-dia. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Fique desse lado, fique na nossa companhia. Temos para lhe oferecer a melhor música, também o essencial da informação. Informação esta que volta a ser atualizada às 15 por Liliana Lopes. Da minha parte é tudo por agora. O resto de uma boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.